Miriam Moreira Teixeira, nascida em Joinville, Santa Catarina, e nasci lá e não morei lá, só nasci, porque meus pais eram daqui, moravam aqui em Curitiba. Meu pai era médico pediatra, Lívio Feifel Moreira, e era formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná e casou-se, né, com minha mãe, Alice Derviche, de origem árabe, e ele de origem alemã. E papai resolveu ir para o interior. Ele tinha essas ideias assim ele era muito idealista, sabe, como médico. Bom, então foram morar numa pequena cidade de Santa Catarina e muito próxima a Joinville. Então eu nasci em Joinville. E moraram muito pouco tempo e voltaram a Curitiba e aqui se fixaram. Então isso aí é digamos assim, estou iniciando a conversa aqui e respondendo a sua pergunta, quem eu sou e tal, né? E agora vamos falar um pouco das coisas que eu acho que são importantes como memórias. O Paraná, como estado, é um estado novo, foi desmembrado de São Paulo em 1853. Embora aqui as cidades são bem antigas, bem anteriores à emancipação. Curitiba, Paranaguá, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Ponta Grossa, Guarapuava, Lapa, elas já existiam e são cidades antigas. Bom, falar do Paraná, é impossível falar do Paraná sem falar da sua colonização, que foi mesmo de forma muito especial. O norte do Paraná, ele foi desenvolvido principalmente por imigrantes nacionais que vieram principalmente de São Paulo e Minas Gerais. E aí eles desenvolveram e criaram cidades novas. Londrina já existia, mas Maringá é muito recente, e Rolândia, é o chamado Norte Pioneiro. E aí muitas pessoas do Brasil inteiro vieram trabalhar na lavoura do café e atraídos pela chamada Terra Roxa, né? E isso contribuiu muito para o desenvolvimento do estado. Esse ciclo do café foi importantíssimo, né, na história do Brasil. Já os imigrantes de outras origens, eles vieram e se fixaram principalmente em Curitiba e outras cidades próximas e vieram com sua bagagem, né, cultural. E foram abertas, essas pessoas todas que vieram, sejam imigrantes nacionais como imigrantes estrangeiros, foram recebidos aqui de braços abertos e contribuíram muito para a nossa cultura. Então, aqui se estabeleceram alemães, italianos, holandeses, árabes, poloneses, ucranianos e outros grupos menores. E isso se reflete na nossa cultura, porque até hoje fala-se holandês em Castro, Castrolândia. O alemão é falado pelos seus descendentes aqui, como as outras línguas. Enfim, nessa mistura racial
que se formou principalmente aqui nessa região, eu me encontro nessa mistura. Aí estão as minhas raízes. Então eu vou falar um pouco dos meus avós paternos e maternos, porque eu acho que isso é uma síntese da colonização e do nosso estado. Meu avô paterno, Lívio Gomes Moreira, ele era natural de Campos, estado do Rio de Janeiro, mas morava na cidade do Rio de Janeiro e muito novo, com 19 anos, ele já trabalhava nos Correios e Telégrafos. E ele tinha assim, um fascínio, uma atração muito grande, ele era um estudioso. Você veja bem, naquele tempo, né, o início quase do século XX, final do século XIX, ele era interessado nessa parte de comunicações, que era um iniciozinho, ele se interessava muito pelo som, evolução do som. E ele chamou a atenção dos chefes do Rio de Janeiro, dos chefes dos Correios e Telégrafos, e recebeu uma bolsa de estudos para a Alemanha. E na Alemanha, aí ele já não tinha mais 19 anos, já era um pouco mais velho. E na Alemanha ele conheceu minha avó, Emma Pfeiffer, que era natural de Stuttgart. E eles se apaixonaram. E posteriormente ficaram se correspondendo, eles se correspondiam em francês. E aí aconteceu uma outra bolsa de estudos, e ele para a Alemanha, e aí eles se casaram. E vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil e se fixaram de início no Rio de Janeiro. Mas eu acho que por condições climáticas, para minha avó, eu acho que eles vieram para Curitiba porque o clima era favorável, né, a ela. E aqui eles formaram família. E aqui meu avô também veio ele chegou a ser chefe dos Correios e Telégrafos aqui de Curitiba. E ele, com seus inventos, com seus estudos e várias técnicas que ele aprendeu, ele fez um pequeno laboratório na casa dele. E nesse laboratório ele começou a fazer os seus inventos, e acompanhado sempre de um grande amigo, o Sr. Flávio Luz. E aqui eles conseguiram, meu avô principalmente conseguiu a primeira comunicação sem fios entre amadores no Brasil. Isso foi um feito extraordinário. E aí, depois de alguns anos, depois de outras bolsas de estudos para a Alemanha, ele descobriu um aparelho chamado detector de ondas hertzianas. Era um amplificador do som. E isso foi assim, o início da era das comunicações, que se desenvolveu tanto, né, e chegamos até hoje. Aí meu avô, apesar de ter vindo do Rio de Janeiro para Curitiba, mas ele era uma pessoa muito sociável. Então ele logo tinha muitos amigos aqui, muitos amigos presentes na vida dele, principalmente nesses inventos, nesse idealismo dele. E eu vou citar aqui os nomes dessas pessoas que fundaram, digamos assim, a imprensa falada, que é a rádio, que foi a Rádio Clube Paranaense,
e chamada PRB2 depois. Essas pessoas, eu faço questão de citar os nomes deles, Fido Fontana, João Alfredo Silva, Flávio da Luz, Gabriel Leão da Veiga, Bertoldo Auer, Euclides Requião, Alberico Xavier de Miranda, e em 1924 foi quando esse grupo todo fundou essa Rádio Clube Paranaense. E meu avô também tinha um rádio amador, e aí ele se comunicava com o mundo através desse rádio amador. Eu era muito pequena, eu tinha uns 6 anos, mas eu lembro muito bem que eu falava nesse rádio amador que chamava-se PY5AG, e eu nunca esqueci desse nome. Eu falava com os meus pais, quando meus pais viajavam, eu falava através desse rádio amador. Bom, daí então, continuando, meu pai, Lívio Pfeiffer Moreira, como eu disse antes, se formou, é nascido, criado em Curitiba, e se formou em medicina pela Universidade Federal do Paraná, e casou-se com minha mãe, de origem árabe, Alice Derviche. E aí eu também estou repetindo isso, foram morar no interior e tal, e eu então nasci em Joinville. E ficaram pouco tempo lá e voltaram em Curitiba. Aí também eu não posso deixar de falar, e continuando a contar, né, as histórias das nossas origens, eu não posso deixar de falar do meu lado materno. Meus avós, meu avô Salim Derviche veio de Beirute, Líbano, por motivos políticos. Ficaram também no Rio uns tempos, mas daí vieram aqui para Curitiba. Meu avô Salim, esse árabe, ele morreu logo em seguida que chegou, sabe? E meu tio José Derviche, que é uma grande figura na nossa família, muito cedo ele assumiu a família. Era um homem muito fino, poliglota, e era muito respeitado, principalmente pela colônia árabe. E, enfim, ele é considerado o patriarca da família Derviche. E nessa época ele tinha várias lojas, uma delas, uma loja de tecidos finos, que foi referência na época. Todas essas histórias assim que eu estou contando mostram dão uma ideia, né? Dão uma ideia do que é o Paraná, com sua pluralidade tão especial. Isso se reflete culturalmente em vários setores, como na comida, na educação, na arquitetura e, de maneira geral, na cultura em geral. E até hoje a gente tem aqui reminiscências. Algumas casas ainda existem, aquelas casas antigas dos alemães, e casas polonesas, que são aquelas casas assim feitas de madeira, e que até hoje eu me encanto muito com elas, embora elas sejam poucas. E essas casas foram até retratadas pelo nosso grande pintor Rubens Manhoto. E nessa parte assim, das artes, ficaram grandes nomes na nossa história. Nomes que ultrapassaram o Estado, que se tornaram nomes nacionais, alguns internacionais. Eu não poderia deixar de falar do Arthur Nísio, do Debona, Guido Viaro, Bacum, vários pintores que ficaram na história, né? E
E não podemos deixar de falar também de Alfredo Andersen, que veio de Oslo, Noruega, e se fixou em Curitiba. E como galerista, porque durante quase 30 anos eu trabalhei como proprietária da Acervo Galeria de Arte, muitas das obras desses pintores passaram por mim. E uma das telas do Andersen, para mim, é inesquecível, é uma tela histórica, porque ele retratou o ateliê dele, e ele dando aula, a figura dele dando aula para Maria Amélia Assunção e Franz Leben. E que vieram a se tornar depois grandes nomes da nossa pintura. Bom, falei em Bacum, Debona, Mater também, Augusto Conte, Garfunkel, Milo Previde, Kurt Beuger, Lewandowski, vários outros tão importantes quanto os citados. E na arte moderna e contemporânea, também temos grandes nomes que eu quero citar, e principalmente que vieram da década de 60, 70, e que foram corajosos, foram originais, porque eles romperam com toda a tradição da pintura que existia na época, e aí vieram os abstratos, geométricos, uma nova linguagem. E eu posso citar aí Domício Pedroso, que nessa época, na década de 60, 70, recebeu bolsa de estudo para Paris, ficou lá 3 anos, morou lá 3 anos, como também o Fernando Veloso também. E outros, né, que Zimmermann, um grande pintor Zimmermann, Juarez Machado, que teve a sua formação artística aqui no Paraná, embora ele tenha nascido em Joinville, mas ele atuou muito aqui em Curitiba e hoje mora em Paris. Aí podemos citar o Wilson Andrade Silva, Susana Lobo. Estes foram grandes pintores já de uma época mais moderna. E eu não poderia deixar de citar também João Osório, o Poti, com seus murais, e são pintores que romperam as nossas fronteiras, né? Teca Sandrini. E é muito difícil citar tantos e renomados pintores que tive o prazer de conhecer pessoalmente, como também as suas obras. Eu sinto uma imensa saudade dos tempos que os recebia na galeria e da parceria que tínhamos nas exposições. E sinto saudades também daqueles que se foram e deixaram seus trabalhos nas paredes do mundo. E outra coisa que eu queria falar, e não posso deixar de falar, para terminar esse depoimento, não posso esquecer, isso já na história mais recente do nosso Estado, do juiz de direito Sérgio Moro, formado pela Universidade de Maringá, com cursos também de extensão no exterior, em Harvard e outros lugares. Tem feito muito pelo cumprimento da lei em nosso país. Sérgio Moro é unanimidade no Brasil todo, pela sua firmeza, dedicação e justiça.
e tem sido referência bem além de nossas fronteiras. Posso ter esquecido alguma coisa também importante, posso ter omitido nomes, mas era isso que eu gostaria de deixar aqui como depoimento. Quero agradecer ao Luiz Renato Ribas por esse convite, e eu me sinto muito honrada em estar aqui falando das memórias e também junto com tantas pessoas ilustres que aqui estiveram. Muito obrigada.